Olá, seja bem-vindo à primeira etapa de nosso treinamento sobre elaboração de cardápio no sistema Tecnisa. Iremos ensinar neste e nos próximos treinamentos todas as rotinas de construção e alteração de cardápio no sistema. Você aprenderá a incluir, alterar e excluir pratos do cardápio. Aprenderá também como ajustar quantidades de consumo dos pratos, ajustar número de comensais previstos, analisar o custo e muito mais. Para começar, vamos aprender a acessar a tela de elaboração de cardápio. Acesse o módulo Planejamento de Alimentação Industrial do sistema Tecnisa. Já com o módulo aberto, acesse o menu Planejamento e a opção Elaboração de cardápio. Será apresentada uma janela de filtro, onde é necessário fazer algumas definições para a montagem da tela de elaboração de cardápio. Vamos entender as principais definições desta tela e o impacto de cada opção. No campo Filial, se você estiver acessando o sistema de computador de uma unidade, é provável que o mesmo esteja bloqueado. Apenas confira se você está acessando a filial correta, aquela que você deseja visualizar ou realizar alterações no cardápio. Caso não seja a filial desejada, feche o sistema e conecte na filial correta. Já no campo Serviço, é possível selecionar o serviço a qual deseja visualizar e alterar na tela de elaboração de cardápio. Quando não escolhido um serviço nessa tela de filtro, o sistema carregará na tela de elaboração todos os serviços da filial e será possível escolher o serviço a ser utilizado na própria tela de elaboração de cardápio. Veja a diferença de como o sistema apresenta a tela de elaboração de cardápio quando escolhido antecipadamente o serviço na tela de filtro e quando não escolhido nenhum serviço. Como o serviço não é um campo obrigatório, recomenda-se deixar em branco, não escolhendo nenhum serviço. Deixaremos em branco no nosso treinamento. Um pouco abaixo, em Cardápio D, vamos selecionar o mês referente ao cardápio que se deseja visualizar ou editar. No nosso exemplo, vamos utilizar o mês dezembro de 2019. Logo ao lado, em Montagem através de, temos duas opções, número de comensais e percentual de consumo. Quando utilizada a opção número de comensais, a quantidade planejada e também prevista para o consumo dos pratos é exibida em forma de número de comensais. Quando escolhida a opção percentual de consumo, isso faz com que o consumo planejado e previsto dos pratos sejam exibidos em porcentagem. Escolha a opção que preferir. Eu optei por número de comensais. Em tipo de custo, a primeira linha, nomeada como Planejamento, refere-se ao tipo de custo que o sistema irá utilizar para o cálculo do custo do cardápio planejado. Por isso, se recomenda utilizar custo de compra bruto da época. Esse tipo de custo exibe os valores dos insumos com base na última compra da unidade, ou seja, o sistema utiliza o valor da última nota fiscal que entrou para os itens da unidade, deixando nosso planejamento com valores mais atuais. Já a linha abaixo, chamada de Realizado, refere-se ao tipo de custo que o sistema irá utilizar em algumas das ferramentas de análise do custo previsto quando comparamos com o custo realizado. Ou seja, o que de fato a filial utilizou e informou nas rotinas de retirada de estoque. Por isso, recomenda-se utilizar custo médio bruto da época. Esse tipo de custo carrega valores médios do estoque. Este é o mesmo tipo de custo utilizado na apuração do CPV da unidade, no fechamento do mês e também no DRO. Percebam que esses tipos de custo já vêm selecionados de forma automática. Então, recomendamos que não sejam alterados os tipos de custo para visualização e montagem do cardápio. Em Exibir custos com base na, a primeira opção, nomeada como Data de Referência, permite ao usuário definir uma data específica para o sistema utilizar como base no cálculo custo planejado e realizado. Por exemplo,
Se o usuário deseja saber qual o custo previsto de um cardápio há 60 dias atrás, nesse caso, ele poderá indicar qual a data o sistema irá considerar para a montagem do custo do cardápio. Essa opção não é muito usual. A opção Data do cardápio é a opção mais comum. Ela utiliza a data atual da filial para calcular os custos. É esta opção que deve ser utilizada para a elaboração de cardápios. Após fazer todas as definições, confirme a operação. Agora, o sistema carregou a tela de elaboração de cardápio. Como na tela de filtro não definimos nenhum serviço, ao lado esquerdo da tela da elaboração do cardápio, temos uma lista com todos os serviços da unidade. E para escolher o serviço que deseja visualizar e editar, basta aplicar um duplo clique sobre o mesmo. Vamos começar com uma dica. Existem 3 opções de visualização da tela de elaboração de cardápio. Para escolher a sua forma preferida de visualização, clique com o botão direito do mouse sobre alguma parte do cardápio e selecione Trocar visualização. Eu vou escolher a opção número 2, a que eu mais gosto, pois ela exibe as datas em colunas e os pratos em linhas. Escolha a sua preferida e pressione Enter. E chegamos ao final desse treinamento. Hoje você aprendeu a acessar a tela de elaboração de cardápio. No próximo, você irá aprender a fazer alterações nesse cardápio. Lembre-se de avaliar e responder as perguntas referentes a esse treinamento. Contamos com a sua participação. Até a próxima!